Então, essa série se chama Landscape Memory e ela é composta de gobelin original e o que eu fiz foi trabalhar esse gobelin e criar fragmentos, são pequenos pedaços, partículas, né, que retratam paisagens transformadas. Então, as pessoas, né, conseguem ver paisagens, mas elas já não são mais aquelas paisagens, são outras paisagens, elas contêm vultos e como tem a questão do tecido pintado, nós criamos essa terceira dimensão e tem essa coisa tátil também. Então elas têm essa sensação de caminhar, que são coisas profundas. E o que eu faço? Eu recorto, eu pinto, eu recorto. Então, quando nós olhamos, nós não sabemos mais se aquilo foi pintado, se aquilo era uma padronagem que já existia. E então essa ilusão é importante para mim. E da mesma forma que eu crio a ilusão do que era padronagem e o que foi transformado, existe essa memória, né? Porque nós sabemos, pelas memórias que nós temos a vida inteira vendo paisagens retratadas em padronagens, em tapeçarias, no próprio gobelin, o que era. Então é como se fosse a memória de uma paisagem que já não é mais aquela paisagem. E essas, na verdade, essas 6 cores, né, de fundo, é como se eu dissesse assim, nós somos diferentes, tá? Então, por mais que todas elas tenham vindo de uma mesma origem, elas são diferentes e elas têm personalidades diferentes, e isso existe através da cor. Mas o que me fascina por exemplo, eu poder olhar aqui de lado assim, e ver isso como realmente uma textura, né? Isso tem dimensão, então é quase uma escultura. Então isso é importante para mim e elas são colocadas desse jeito, como se fosse uma história mesmo. Existe uma história aqui, então é uma sequência. Essa aqui, o Goodbye, ela está colocada na janela, então existe o verso dela, né? Então, o que é isso? Isso é um adeus, é alguma coisa que está indo embora, essa coisa do movimento de alguma coisa que está desaparecendo, mas eu quis manter o que nós vemos por trás. Como seria olhar atrás de algo que nós damos a Deus, né? E é como se fosse o reflexo do avesso. Então, ela tem e ela está flutuando. Então, ela se chama Goodbye porque é uma despedida mesmo, né? Então, tem toda a questão que eu abordo na pesquisa do outro lado, né? O outro lado da janela, o outro lado do espelho, o outro lado de quem se despede, a coisa da perda mesmo. E já aqui, que é o Weather Mop, que originalmente era aquele objeto que nós ficávamos limpando, mop, né? Que você limpa o chão. E para mim aquilo, naquele momento específico da pandemia, era uma libertação. E aí surgiram essas figuras desses buracos. Inicialmente foi aqui, onde nós podemos ir para um outro lado, um mergulho nessa negritude, nessa coisa negra
desse buraco que surge nessas formas fragmentadas. Aqui já não é tapeçaria, isso é toile de Jouy, que é um outro tipo de tecido, também retrata a paisagem, mas aí já virou uma coisa célula, já virou uma coisa mais orgânica, é quase um pedaço do corpo, não é? Então, esse aqui, apesar de ser a mesma história, já tem uma coisa pictórica, né, visual diferente. Esse aqui não tem a coisa circular, não tem o buraco, mas ele traz esse caminhar de uma paisagem e essa coisa assim do desejo de será que isso vai mudar? Será que na verdade é Will she come back? Será que ela vai voltar? E é como se é possível que atrás desses fragmentos existe um retorno. Como as formas elas estão colocadas de um jeito não circular, é como se nós caminhássemos até no próprio jardim, né, aqui do Paço e procurando uma saída. E se por acaso a gente pudesse voltar, como é que seria? Como é que seria voltar de lá para cá? Como é que é caminhar numa paisagem? E isso, nesse caso desse trabalho, eu utilizei a parte de trás da padronagem. Então, isso remete a essa questão do contrário também, né? A gente não sabe o que está na frente, qual era a padronagem da frente original e o que está por trás. E também ela tem essa coisa da textura, né? Se a gente olha perto, sente que tem uma coisa acontecendo aqui dentro, em termos de textura, de escultura. Ela não é chapada, né? Ela não é linear. E aqui já é completamente isso, quer dizer, já se tornou para mim, os Pillows and Can I Sit Down são esculturas, né, praticamente. Então, a origem, ela originalmente eram almofadas, sei lá, de 70 anos, da minha família, e que eu transformei, eu criei esses buracos que, Can I Sit Down, eu posso sentar nesse lugar, quer dizer, eu posso me permitir sentar aqui e ser outra pessoa, eu posso transcender o que me dizem para fazer sentada nessa mesa, porque eram almofadas que ficavam nas cadeiras da mesa. É como se eu questionasse o limite do espaço de sentar e o limite da memória de como se portar numa situação familiar. Quando eu recorto, pinto e crio um outro elemento, na verdade eu imagino uma outra possibilidade. É como se o sentar se transformasse num mergulho. E no caso aqui, com a coisa do veludo, cria esse outro lado novamente. Só que se eu tenho uma coisa que eu sento e coloco ela na vertical, eu mudo, né? Porque você já não está na posição de sentar para alguma coisa, você assiste essa coisa. Então, quando eu olho para isso, a impressão que eu tenho mesmo que é uma coisa de nós irmos para outro lugar que não tem a ver a ficar sentados na mesa. Então, eu criei essa passagem mesmo. Quando eu fragmento esses pedaços, corto e crio esses mergulhos nesse Can I Sit Down, nesses pillows, eu estou trabalhando com fragmentos que se expandem. Esse trabalho é muito importante para mim porque ele fala de expanding. O que quer dizer isso? É como se
como seria se nós pudéssemos expandir, né, essas memórias, mas não podendo. Então, é como se esses fragmentos de tecidos, de tapeçaria, juntos, eles estão tentando compor alguma coisa e se expandir dentro deles mesmos, dentro de um limite que é possível. Então, o que eu estou falando aqui é tradição, é prisão, é confinamento, todas essas coisas, e que através do tecido eu tento criar essa sensação de expansão, né? de estar dentro de alguma coisa, mas ao mesmo tempo poder expandir essa posição. E a coisa da luz, que tem essa coisa do reflexo, que eu continuo falando a mesma coisa. Por quê? Porque o dourado reflete, eu estou falando da janela, eu estou falando do contrário do negro, do veludo. Então, o contrário do veludo poderia ser o solar do dourado. Então, continuo com a mesma conversa. E se nós passarmos saindo dessa coisa do vidro e formos para aqui foi a resposta para todos os outros trabalhos. Por quê? Quando nós conseguimos trabalhar essa coisa, quer dizer, o meu trabalho de artista, nós não, né? A arte para expandir alguma coisa, novas formas acontecem. Então surgiu essa The Daughter and the Old, né? Esse aqui é The Old, esse aqui é o The Daughter, que continua com o mesmo pensamento de tecidos e pinturas confinados, mas que já se transformam em imagens mais formais. Quer dizer, esse é o The Old, né? E esse é o The Daughter. Então, é aquele tecido expandido que já se transformou em algo mais reconhecível. E ali, essa série desses 10 trabalhos é a resposta às almofadas. Can I sit down? Aqui eu respondo, you can sit here forever. Quer dizer, você pode sentar aqui para sempre. É como se eu propusesse, através a mesma linguagem visual, a resposta. Sim, nós podemos ir por qualquer caminho. Nós podemos criar novas memórias de qualquer paisagem que contém outras saídas. Quer dizer, a partir do momento que uma almofada de sentar se transforma em uma verticalidade e se transforma em outras pequenas opções que são menores que aquela, eu estou dizendo que nós somos, que isso é uma coisa infinita. Nós podemos replicar essas paisagens e memórias de forma infinita e para sempre. Ou seja, nós podemos sentar e nos movimentarmos e criarmos novas memórias visuais das landscapes, das paisagens, de forma infinita. Quer dizer, essa é uma série que eu pretendo continuar muito, mesmo pequena, grande, e a coisa do volume da caixinha, né? É como se eu guardasse, olha, é uma nova memória, mas eu guardo ela aqui. Então, essa coisa de ser quase uma escultura também, né? Pequena, pintada. E é isso, em termos dessa exposição que foi feito o design, esses recortes, eles acontecem no design da exposição, que a gente olha para ali e que tem esse recorte do escape. Porque o que eu estou falando? Eu estou escapando e essa forma não deixou virou quase uma marca, não é? Como que seria esse lugar de escapar? Para mim, pode continuar a ser aqui, mas não sei agora como que ele vai se tornar. O que acontece quando a gente atravessa aqui?
como que seria olhar do outro lado? Então, é essa pesquisa que eu vou continuar a fazer. É isso. Obrigada.